Olá, pessoal.
Ações graduadas. Aqui já registrei a aberração de loja, relatório tal, modelo de convite. Esse aqui primeiro, tá? Por ser isso aqui. Depois vem aqui esse aqui que eu já vi. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 itens. Fora isso. 1. Zoom, 3, 2, 4, 1, 5, 1, 5, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Olá, pessoal, boa tarde. O pessoal está chegando aí, já temos uma galera aqui conectada. Sejam todos bem-vindos. Ana Paula, Eliezer, Lucas já está aí, Guilherme, Favinha, David, Alan, Dulce, Thiago, Rodrigo, Beth, Elizabeth e Roberto Blanco. Show. Boa tarde, galera. Analia já está aí. E aí, querida?
Galera, tá entrando aí. Boa tarde. Já temos 15. Oi, Fala boa aí, tarde. Lucas. E aí, Paty, tudo bem? Boa Tudo tarde, bom? pessoal. Tudo bem? Analia, tá Tranquilo. ouvindo a gente? Tranquilinho. David também, estão ouvindo a gente? Não sei se eles ouvem. Boa tarde, Júnior. Estou ouvindo sim. Opa, beleza. Bem? Tudo bem a todos? beleza, e você? Beleza. Show. Beleza, o pessoal vai entrando aí, já deu o nosso horário aqui, ó, 15 para as 6. Às 6 horas em ponto a gente começa com os talks, beleza? Então, enquanto isso, a galera vai chegando aí, a gente vai fazer uma breve abertura aí, faltando alguns minutos para as 6, e aí depois a gente passa a bola para vocês. Gleice também chegou aí, Pedro, Fátima, que entraram depois. Fátima está dizendo que não está ouvindo. Espera mais um minutinho, pessoal chegando aí. Bora aí, já temos quase 20 pessoas aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai começando. Fala, Eliezer, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Eliezer, né? Falei Eliezer. Eliezer. Isso. Mas a gente aceita tudo. Já está acostumado, né? É raro seu nome. Fácil. Show. E aí, Patricinha? Que isso? Que blusa é essa, hein? Ó, boa. Isso aí, mandou. Eu acho que a gente consegue, quer ver? Por exemplo, destacar esse aqui, ó. Destacar o do Lucas. Deixa eu ver se a gente consegue. Espera aí, deixa eu ver se consigo botar os dois. Ah, aí, ó. Tá os dois na tela aí. Deixa eu ver. Pô, pra mim não apareceu não, hein, Júnior? Chegou Então, a destacar os dois? tá, muda ali aquela visão lá em cima, bota Speaker View lá em cima, do lado direito. Vê se tá assim. É, tá Speaker View. Já está? Uhum. Para mim ficou os dois aqui destacados. Eu não sei se para Patrícia ficou. Tá assim para você, Paty? Tá no mudo. Tá sim, eu tô do lado do Lucas aqui. Ficou normal. É alguma coisa com o meu, então. Deixa eu ver. É. Agora acho que eu não consigo colocar mais de um, mais de dois, na verdade.
né? Só aparece. Deixa eu ver. Agora eu tô vendo o Lucas. Fixou É, o Lucas pra eu mim, tirei pelo menos. você. Ah, é. Ô, Fala. Lucas, muda a visualização do lado direito. Nenhuma das duas muda pra você? Quando eu clico, aparece a visão de galeria e se eu botar de novo, só tá o meu rosto. Ah, isso, porque o Júnior botou você agora, só tá você. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Tô colocando a Patrícia de novo. Ah, eu acho que eu consigo colocar mais, ó. Quer ver? Como o Eliezer tá É, com a câmera aberta, tem que estar com a câmera aberta, tá vendo? Por isso que eu não tô conseguindo entendi. botar o David. Eu acho que quando eles estiverem com a câmera aberta, a gente consegue. Deixa eu ver a Analia aí. Fala, Analia. E aí? Cara, eu tô achando que eu tô com. Ah, não, eu tô com o meu certinho. Será que eu tô com o meu? Bom, não Eu tava sei. esses dias logada com o do date. Peraí, deixa eu sair e Você voltar. tá com seu Já nome. volto. Ó, pelo menos tá com seu nome Tá com o aqui. meu nome? Ai, que É. medo. Por causa do evento, eu botei com. Peraí, deixa eu ver aqui se eu tô com o meu. Olá, Emiliana, tudo bem? Vi você Cara, acho que eu não tô com o aparecendo meu, aí. não. Acho que. Será que ele tá conseguindo entrar? Daí você tá conseguindo entrar? Eu tô aqui. O David tá ali. Você entrou com o seu? Ih, gente, agora deixa eu ver aqui. Não, tô com o meu mesmo. Acho que é meu. Bom, pelo menos seu nome tá Ah, não, aparecendo. não tô com o meu, não. Tô com o do date. Peraí. Que eu botei o. Peraí. Vou sair daqui. Peraí. Já volto. Aí, ó. Tá os 4 aí na tela, aí, ó. Eu tô aqui. Show. Deixa ela voltar. Pô, David tá no centro do Rio, olha só que inveja. Pô, É, caramba, olha lá. que Foi dar um, ro- saudades foi dar um rolê no do museu. rolê. Pois é. Comer, Esse come- aqui é lá em cima no. Como é que chama? daquele. Ela está invertida, né? Quando você Ah, cria o plano de fundo, ele inverte a foto. Só que é ah, naquele museu ali, aquele. Como é que chama aquele museu, meu Deus? aquele, Museu o da mar, Manhã? o mar. O Não, o mar. Mar, Isso. Museu de Ah, Arte do Aquele que tem um Rio. restaurante do lado de cima, da parte de cima ali. Isso. A foto foi isso. tirada exatamente no restaurante, né? Ah, legal. Bacana. Vou Só que aí na tirar hora que você coloca o plano de fundo, ela faz aquela inversão, né? Ela faz o espelhamento da foto. Pra gente ela tá certinha, tá do lado certo. Pra mim tá aparecendo do lado certo. É. Porque na verdade o Museu do Amanhã fica do outro lado dele, né? Ele vai ficar à direita, Aí, não à esquerda. mas pra mim tá certinho. Aqui aparece certo. Né? Bom, a galera tá entrando aí, já temos 24 pessoas. Dá mais uns minutinhos aí pra gente começar a falar como é que vai ser a dinâmica. Deixa eu botar Pô, como é que eu ali. fico com esse fundo bonito aí de vocês, cara? Que eu não tô encontrando aqui. Você, Vai te lá, passar. É. você seleciona lá o vídeo, aí tem Video Settings. Isso, onde tem a câmera ali, né? Stop vídeo, tem uma setinha, tu bota ali Choose Virtual Background. Ah, maneiro. Aí tu pode subir uma imagem, enfim. Aí dependendo da E, tua versão do Zoom aí, tem filtros, tem um monte de coisa. o meu não tem nada padrão, não. O meu só tem. O meu não tem filtro, tem que atualizar, que eu não tenho filtro nenhum aqui, mas. Tem os video filters, né? Que aí faz aquela piadinha, igual o É. padre lá que foi fazer na missa, cheio de. Bota chapéuzinho, bota bigodinho, enfim. Pois é. É legal. Bom, vou dar mais uns minutinhos aí, mais 2 minutinhos para ver se mais alguém entra. Já temos Boa 28 tarde. pessoas. Boa tarde. Muita gente bonita, hein? Rapaz. Botei todo mundo aí na tela aí. Eu sou o mais feio. Daqui a pouco eu saio. O mais feio vai sair É daqui por a isso que eu pouco. nem botei imagem aqui ainda. Quem mais tá aí? Letícia já entrou também. Fala, Letícia, Cristiane, Charles, Maxwell, Luiz, que eu não falei, Gustavo, Janaína, Priscila, Thaís, Paulo. Beleza, sejam bem-vindos. Elias tá falando que não aceita o fundo. Eles estão no mapa? Pô, Olha lá, pô, tirando onda, cara. Olha lá, na Lapa.
Muito bom. Bom, galera, vamos lá. Vamos começando aqui a explicar um pouquinho como é que vai ser nossa dinâmica. Boa tarde ainda, né? Que ainda não deu noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa terceira edição do iLab Talks. É muito bacana. O iLab Talks ele é um momento aí para a gente poder bater papo, trocar ideias. Então, o intuito aqui não é ser apresentação, né? A gente pode até às vezes trazer algum elemento ou alguma ferramenta, como por exemplo o David vai mostrar para a gente aí algumas coisas interessantes, mas tudo vai de acordo com o nosso papo. Então, a ideia aqui é a gente trocar ideia e, inicialmente, a gente tem essas 4 feras aí para falar um pouquinho para a gente sobre os desafios e a importância do Azure DevOps para entregar mais qualidade. Mas o intuito aqui é justamente no início a gente fomentar, provocar algumas discussões, trazer alguns insights bacanas, mas para que vocês possam ir fazendo perguntas e a gente possa ir respondendo a pergunta de vocês. Então, fiquem à vontade aí para colocarem suas perguntas no chat, e aí se em algum momento lá no final, quando a gente abrir, também alguém quiser falar, fique à vontade também, porque o intuito aqui é justamente a gente trazer discussões saudáveis e insights aí bastante bacanas aí para o seu dia a dia, para os desafios que você tem na empresa. Lembrando que a gente tem feito com uma frequência, a princípio, mensal, e isso não impede que a gente faça com uma recorrência um pouco maior, então, de repente, a gente pode reduzir um pouco esse período aí entre as edições da Lab Talks, desde que a gente consiga aí, a gente encontre assuntos legais, pessoas disponíveis para trocar ideia com a gente. Então, em breve, a gente já vai começar a divulgar o próximo iLab Talks, o 4º. A gente ainda não tem a data fechada, mas logo, logo a gente vai disponibilizar para vocês. E lembrando que a ideia, então, é justamente a gente trazer discussões que sejam bacanas para o nosso dia a dia. Então, não necessariamente a gente sempre vai trazer discussões técnicas, a gente não vai falar somente sobre qualidade, tanto que o nosso primeiro iLab Talks, ele, para mim, começou com o pé direito, porque a gente começou com a Débora Zapata, foi muito bacana, porque ela trouxe aí uma reflexão junto com a Mauri também, para falar sobre protagonismo. Claro que a gente tentou aterrissar isso aí um pouquinho para o dia a dia do QA, que acaba sendo o nosso maior público aqui, mas é de uma forma geral, né? Como que a gente pode assumir um protagonismo no nosso dia a dia, qual a importância disso, principalmente com relação à antifragilidade, que o Amaury trouxe muito bem também para a gente. E aí, na segunda edição, a gente contou com a participação do Alex Palermo e do Anderson Pereira, que é o nosso arquiteto aqui, e aí eles falaram sobre a questão de automação de processos, aí falamos um pouquinho sobre Gira, foi bem interessante como isso também se encaixa com relação à nossa realidade de testes, né? Então, sejam todos bem-vindos. Amaury, quer dar uma palavrinha? Falar uma abertura aí? Aproveitar que você está aí na área. Falar muito eu não queria não, que se deixar eu vou falar, né? Pouquinho. Eu só quero agradecer, em primeiro lugar, na área, e ao David, pela presença, assim, brilhantando aí o iLab Talks. Muito obrigado. Vocês são, além de feras, são queridos, então são pessoas muito bacanas. E para a gente é um prazer ter vocês aí. Agradecer ao Luquinhas e a Paty também pela participação. E dizer que estou muito ansioso para ouvir vocês falarem. Um abraço. Obrigado. É isso aí. E eu sou suspeito para falar, né? Primeiro porque a Paty e o Lucas trabalham junto aqui na empresa, então a gente, né, já tem estreitado aí esse convívio, tem gostado muito do trabalho deles, então com certeza eles vão trazer diversos insights bacanas. O David não conheço tanto, não interagi tanto, mas a Ana Lia é super parceira, enfim, já fizemos várias coisas juntos, livros, algumas lives, enfim, então é sempre um prazer estar com ela, sempre muito bom, né, ouvir o que ela tem a dizer, os insights que ela tem para nos trazer. Então, com certeza, vocês vão curtir bastante o bate-papo aí desses 4 feras. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou sair de cena e vou deixar aberto aí para a galera começar a falar um pouquinho. E aí, para a gente começar a discutir essa questão do uso, da importância do Azure DevOps no nosso dia a dia, principalmente para que a gente consiga entregar mais qualidade, eu vou pedir para que a Patrícia e o Lucas, né, que ambos são aqui da iLab, eles falem um pouquinho dos nossos desafios no dia a dia, para dar um pano de fundo aí, e aí depois a Ana Lia e o David
chegam aí mostrando todo o seu conhecimento aí, qual o poder dessa ferramenta para a gente poder melhorar mais ainda as nossas entregas. Beleza? Paty, Lucas, é com vocês aí. Beleza. Tá ótimo. Obrigada, Júnior. Obrigada aí, pessoal. Nada. Agradecer também, né, a presença do David e da Ana Lia. Obrigadão mais uma vez. Vou dar só um spoiler aqui. Sexta-feira eu conversei com eles e eu fiquei encantada com tanto que eles vão trazer de conhecimento aí para a gente sobre a ferramenta. Assim, vou começar falando um pouco. Meu nome é Patrícia, né? Sou gestora duas frentes da iLab, tanto funcional quanto de automação. Então, eu tenho um pouco aí desse case, dessas duas etapas, né? Usando a ferramenta do Azure DevOps e pensando também como futuro a cultura, né? Do DevOps. E tem aqui o Lucas, que é meu arquiteto, faz para minha dupla aí, de vários projetos, várias frentes aí. Ele me apoia para caramba, me ajuda, me traz conhecimento também. Ele é um cara bem esforçado aí, que corre atrás da tecnologia, né? Do avanço da tecnologia. Então, ele é minha duplinha aí, junto com o time que está aqui presente também. Eu vou falar um pouco, né, sobre o case que a gente tem hoje, um dos nossos clientes, trazer um pouco das dores para a gente entender um pouco que, às vezes, não é por questões de falta de conhecimento da ferramenta, e sim por um pouco de falta de processo do próprio cliente, ou até mesmo no nosso dia a dia ali, de ver a capacidade dessa ferramenta. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente tem hoje e onde a gente quer chegar. Hoje nós temos essas duas frentes, como eu citei, tanto do time manual quanto da automação. Questões de processo, a gente acaba falhando bastante. Nós não usamos a ferramenta do Azure DevOps no processo vou dizer assim, de planejamento, desde a parte do planejamento daquele projeto, a parte do elencar os requisitos, né, para chegar na parte de processo de qualidade, que é a criação de um plano de teste, a elaboração desses cenários, as suas aberturas de bugs, até a parte da integração contínua, que a gente envolve ali toda a parte de automação também, do início ao fim, né? Pensando um pouco em testes unitários também. Não vou tirar essa parte aí que é muito voltada para o desenvolvedor. Então, nós temos essas duas caixinhas, né, que é a parte, hoje que a gente utiliza a parte do plano de teste, do Azure DevOps como ferramenta, e a parte da automação de teste. E sinto, né, claro, um pouco de falta dessa questão do processo. Hoje, nossa base de teste, hoje toda a nossa utilização do nosso processo, ele é solto, nós não temos cenários linkados a alguns requisitos, então a gente perde não só a rastreabilidade desses testes, né, como também as suas atualizações, como é que a gente consegue identificar alguns impactos, como é que a gente passa isso num dashboard, como é que a gente expõe isso numa visão mais de gestão. Então, acho que isso também é essencial, sentimos um pouco falta desse processo. E na parte de automação, eu entendo que também entra essa questão dos seus links, dos seus planejamentos, das suas branches, das suas informações de bugs, de como aquela execução se comportou naquele dia, durante a sua regressão. Então, acho que também isso a gente sente um pouquinho de falta. E a ideia aqui, estou um pouco nervosa, peço até desculpa, meu primeiro talks, assim, se eu atropelei um pouco, se alguém tiver um pouco de dúvida, mas a ideia aqui é eu mostrar um pouco, sim, da minha dor, mas também elogiando a ferramenta, tá? No voltado do processo de automação, a gente fez entregas excelentes, né? Fizemos a parte de execuções automáticas a partir dos seus casos de teste, então nós temos toda uma pipeline criada, no momento, não sendo de forma automática, né, planejadas em alguns horários durante o expediente do cliente, de manhã, de tarde, de noite, para a gente ver como é que está o comportamento daquele ambiente, mas nós temos, sim, esse desenho pronto e temos essas execuções a partir dos casos de teste que apoia 100% o time manual. Tá? Ele faz as suas execuções a partir dos casos de teste, anexa as suas evidências, abre também os seus bugs de forma automática. Então, isso é muito bacana da ferramenta, e eu vejo que cada vez mais eu tenho oportunidades ali dentro, né? De transformar aquilo ali no processo, pegar essa cultura que a gente tem hoje, que não ocorre, talvez por falta um pouco de comunicação entre as áreas, um pouco de falta de comunicação entre o PO, mais o desenvolvedor, mais o analista de qualidade, mais a parte do responsável daquele projeto, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais desses grupos, né, unidos ali para a gente conseguir também fazer uma entrega com qualidade com o seu processo. Então, é um pouquinho do que a gente tem aí do nosso dia a dia, né? O Lucas até tem feito bastante treinamentos em relação a isso e a gente chega num limite, né?
olha, agora eu consegui fazer essa entrega, mas eu preciso que alguém se responsabilize por esse processo, pelo resultado desse processo. E para quem eu entrego, né? Quem é o meu cliente final? Quem é a minha área, né? Que eu entrego todo esse processo de ponta a ponta. Então, acho que é um pouquinho do que a gente tem hoje. Muito bom, Patrícia. O Lucas, ele, né, eu até ia falar isso, porque o Lucas, ele tem se especializado na ferramenta, é uma das nossas referências que a gente tem aqui na Eleb para falar sobre o assunto, mas a gente tem, como a Patrícia disse, diversos desafios aí no dia a dia, né, Lucas? E aí eu queria que o Lucas ele explicasse esses desafios e quais são os principais pontos que ele consegue enxergar assim que a gente poderia até utilizar e otimizar o uso da ferramenta no dia a dia, né, Lucas? Então, Júnior, eu ia até complementar o discurso da Patrícia. Eu acho que, assim, eu considero que o maior desafio de você usar o Azure DevOps nesse cliente é que o Azure DevOps ele busca te inserir numa perspectiva DevOps, né? Que aí a gente está falando de conceitos de integração muito próxima entre as áreas, quase uma simbiose, pode-se assim dizer, né? As áreas têm que estar próximas, mas elas têm que estar comprometidas com a qualidade do produto e todo o processo envolvido. E eu acho que o maior problema é você utilizar bem essa ferramenta no contexto a qual ela não pertence. Esse cliente, especificamente, ele ainda tem uma organização muito arcaica, em que cada área tem a sua torre separada e seus próprios interesses, e esses interesses nem sempre convergem para o mesmo objetivo, né? E isso acaba criando alguns empecilhos. Mas mesmo com esses entraves, a gente ainda conseguiu fazer um trabalho bem bacana lá, pode-se dizer. A Patrícia até deu um adianto aí, que a gente conseguiu trabalhar muito bem com a área de planejamento de teste. A gente deixou disponibilizado lá um catálogo de testes, né, disponível para o usuário executar quando ele quiser. Lá vai ter a execução em tempo real, o usuário consegue ter acesso aos resultados, se necessário, tem a abertura de bug automática. Então, assim, não foi o estado da arte, mas dentro das limitações que foram impostas, a gente conseguiu sair do outro lado, né? Mas tem coisas que a gente não consegue atropelar, né? Que o DevOps, ele não é só integração contínua, ele não é só ferramenta, você está falando de cultura corporativa. Então, todo mundo tem que vestir a camisa, todo mundo tem que querer, né? Todo mundo tem que estar junto ali. Posso acrescentar, já aproveitando aí, bagunçando coreto? Vai embora. Eu ia te puxar mesmo, né? Você sabe que eu adoro bagunçar o coreto, né? Mas você sabe que eu ouvi a Patrícia falando e o Lucas falando, que eu acho que, assim, a ferramenta tem que ser capaz de apoiar um processo por trás, né? Se a gente não consegue definir a engenharia de software, o processo por trás, é muito complicado. Ela fica uma ferramenta que ela fica, digamos assim, subutilizada, ou então ela emperra mais do que ajuda, né? Então, o que eu falo muito quando eu falo do Azure DevOps, ou qualquer ferramenta LM, seja Jira, como o Júnior falou, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no que essa ferramenta vai apoiar o nosso processo, né? E aí vem no mapeamento do processo que se existe hoje, seja o que o Lucas falou, de um processo que são várias áreas separadas, que não é uma área que não tem a cultura do DevOps, né? Então, por exemplo, tem um problema muito sério em alguns clientes que, assim, tem a área de infra separada da área, o board separado da área de infra, é clássico, né? Exatamente. Eu utilizo até uma outra ferramenta, né? Uma outra forma. Aí eu utilizo o Planner e a gente usa o Azure DevOps. Olha só, que doideira. Isso aí. E aí a gente fica naquela coisa assim, aí, não, mas esse card, passa para mim no meu board, aí fica assim, né? Gente, por que não ter um único board, remover os desperdícios? Tem muito mais a ver com esse pensamento Lean, né? Então, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás, dar uma olhada no processo, ver como a gente tem que simplificar para a gente usar uma ferramenta, né? Então, só tentando, se eu puder, né? Complementar o que vocês falaram, acho que a gente às vezes esquece que tudo tem um processo por trás. É muito engraçado o pessoal falar, já não tem processo é cultura. Gente, quando a ferramenta apoia, fica na cultura, porque você não percebe o processo. Eles têm que ser imperceptíveis. A automação tem que fazer com que o processo fique imperceptível e que ele vire cultura. Eu falo isso sempre, né? A partir do momento que você faz uma política de pull request, que você já faz aquela política ali, já coloca lá no processo, que são duas pessoas que vão fazer aquela aprovação, e não pode ser a mesma pessoa que enviou esse processo, isso é política.
Mas quando a gente automatiza, o cara não consegue fazer, não consegue comitar algo sem aquela aprovação de pull request. E a importância disso, e também aí vem a conscientização, porque não é só aprovar, é achar problema. Porque não adianta você fazer uma revisão que você não acha problema. Aí começa a trazer a questão da cultura também dentro da automação. Então, é só para dar o meu pitaquinho aí. Ah, legal, eu ia te puxar justamente na hora que você foi falar, Ana Lia, porque justamente eu sabia que você tinha um ponto muito bom para poder contribuir, mas eu queria só reforçar 2 aspectos que vocês falaram aqui, que é justamente sobre a questão da cultura e de processo, né? Então, o Lucas colocou uma palavra ali, né, que até ele usou, a organização ainda é arcaica, né? E, na verdade, se você não conseguir, né, de alguma forma, remover os silos e estabelecer um processo mínimo ali para que você consiga, com base nisso, você fazer qualquer tipo de automação ou até mesmo minimamente colocar dentro da ferramenta, já vai nascer errado, né? Então, eu acho que esses pontos são imprescindíveis para a gente conseguir fazer uma boa adoção, né? Mas aí, nesse contexto, Júnior, tem um aspecto interessante do uso do Azure, assim como qualquer outra ferramenta, né? Todos eles implementam, basicamente, um Kanban ali dentro, né? E uma diferença grande, né? Já pensando em cultura, de Kanban para você colocar uma cultura ágil, digamos assim, é que o Kanban ele não exige uma mudança muito grande nos seus processos atuais. Não que você não deva mudá-los, né? Como a Analia falou e como o Lucas falou, né? As ferramentas elas são apenas ferramentas. Como você vai utilizá-las é que é o grande X da questão. Então, com certeza, você precisa primeiro entender qual é o seu processo, entender se o seu processo de trabalho é um processo correto, entender quais são as entradas e saídas entre as áreas, para daí sim você conseguir bolar um mínimo de organização processual, para aí sim você começar a usar a ferramenta para apoiar aquela organização processual. E tanto o Azure quanto o Jira, quanto qualquer outra ferramenta dessas que são mais utilizadas no mercado, eles implementam um fluxo Kanban, né? Então você consegue configurar dentro delas o fluxo de trabalho que hoje você tem, para você pelo menos conhecer e gerenciar esse fluxo de forma mais adequada. Mas com certeza, para a gente alcançar uma melhoria real de performance, não adianta continuar, como dizem os livros, pavimentando trilha de gado, né? Tem que refazer, né? Tem que entender do zero qual é o status atual, né? do nosso processo de trabalho e estabelecer um processo minimamente comum a todos, né? E assim, a Analia estava falando ali, né? A Analia gosta muito de falar da Essence, por exemplo. Qualquer processo, ele tem uma fundamentação comum, né? O que muda, às vezes, é a forma como a gente chama as atividades, as entradas e saídas que são um pouquinho diferentes, dependendo da empresa. Mas se você usa essa fundamentação comum para estabelecer o teu processo, você já tem um caminho, já tem um roadmap, né? Todo processo de desenvolvimento de software vai ter, né? Entendimento das ideias, mapeamento de requisitos, solução técnica, desenvolvimento, teste, né? A diferença é como que você organiza isso dentro do processo, qual é a metodologia que você vai inserir dentro disso. E aí a ferramenta vai te ajudar nisso. Né? Como é que você vai organizar, né? A ferramenta ela precisa que você defina essa metodologia de trabalho para você configurar dentro dela. E torna a sua área independente também, em alguns sentidos. Eu preciso ter uma informação da infra. Eu consigo ir lá, na mesma ferramenta, olhar um board, olhar um dashboard ali dos processos, como é que se está em alta demanda de defeitos, se a gente teve um incidente, como é que estão esses números, né? Eu acho que na ferramenta a gente consegue ter informações trocadas entre as áreas sem a necessidade de marcar reunião, sem a necessidade de a gente fazer uma ligação emergencial. A gente tem todo o processo ali de ponta a ponta. E exatamente, cada área tem o seu processo e em nenhum momento a gente pensa em unificar. É um desafio gigantesco, mas o resultado é absurdo, né? O Anderson até comentou aqui no chat, né? Exatamente, ele falou isso. O problema, a dificuldade maior está em definir o processo em si, né? E aí o que o David falou, eu achei muito, muito objetivo ali, né?
pavimentar a estrada de gado, né? Que você falou? Pavimentar a trilha de gado. Trilha de gado. É a É mesma o quê? coisa, né? Pegar Que o processo que já está ruim e você Exatamente. colocar o processo ruim na ferramenta. E né? principalmente também automatizar o caos, né? Você automatizar... O caos, Exatamente. Então, não ter um processo definido, acho que é um ponto principal, né, Patrícia e Lucas? Aí. Acho que realmente a grande dificuldade que a gente enfrenta, e aí como o David colocou bem claro aí, é justamente você conseguir mapear isso e colocar isso dentro de um Kanban na ferramenta. Mas se você não tem um processo definido, você não consegue entender qual é esse processo, fica difícil você colocar na ferramenta, né, Patrícia e Lucas? Sim, Júnior. E assim, Exatamente. o ponto do E às vezes Anderson... até piora, gente. Desculpa, Lu. Não, tranquilo. O ponto do Anderson eu achei cirúrgico, cara. Eu acho que as empresas têm muito mais dificuldade em pensar o processo e fazer com que isso ganhe um grau de maturidade, porque eu acho que tem muito a ver também com aquela sensação de você estar trocando o pneu com o carro andando, entendeu? Você já tem a empresa lá estabelecida, ela já tem lá os seus processos de longa data e de um momento para outro as coisas, a forma de gerir, o DevOps mesmo veio como uma coisa disruptiva, né? Mas, Chegam do nada, e se você não aderir a isso, você Sim. já está ultrapassado e você já tá muito atrás da concorrência. Então... Ano passado, no começo da pandemia, né? Eu falei com o meu time, eu falei, gente, a gente precisa correr, DevOps está aí, vamos estudar, vamos entender o que é, o que faz, onde come, como é que faz, que se alimenta do quê, vamos entender. E agora que a gente, né, nesse cliente mesmo, que a gente teve essa cobrança absurda desse processo e que, mesmo com o nosso conhecimento numa caixinha, a gente não consegue resolver todos os problemas ali processual, né? A gente não consegue mostrar para esse cliente o quanto a ferramenta te entrega. Tanto que ele está... uma das opções dele é parar de usar o Azure DevOps como ferramenta de gestão de processos ali, tanto de automação quanto de qualidade. Ele quer ir para uma outra ferramenta. Diria que não iria por esse caminho, né? De novo, trocar ferramenta, você só está trocando o problema. Né? Você não está ajudando em nada você melhorar o teu processo. Nesse caminho, Patrícia e Lucas, eu acho a gente aqui investe muito em formação, etc., e a gente acabou fazendo formação de Kanban, etc., que eu acho muito interessante. E tem uma característica muito legal do Kanban, é que ele não te exige uma transformação total na empresa. Você pode pegar o processo que você tem hoje e simplesmente dar visibilidade desse processo, certo? Então, mesmo que você não consiga fazer um trabalho raiz, de fazer todo o mapeamento, etc., pelo menos se você consegue mapear o as-is das áreas de forma bem básica e já consegue colocar isso apoiado com uma ferramenta, principalmente uma ferramenta como o Azure DevOps, ou como Jira, ou como o Planner, ou qualquer outra ferramenta que te permita a chamada gestão visual, você começa a ter visibilidade de onde estão os gargalos, de como as coisas funcionam. Você pode não ter aquele processo lindo, maravilhoso definido, mas você tem ali na ferramenta o The Way We Work, né? A forma como trabalhamos está aqui, né? Então, é um bom começo de qualquer forma, né? Mas, de novo, não adianta você pegar a ferramenta, você instalar e dizer assim, galera, usem aí do jeito que vocês quiserem, né? Você precisa, pelo menos, estabelecer algum referencial, né? Que seja comum para todos, né? Sim, exatamente. Eu complementaria, você e a Analia fizeram uma ponderação que eu achei muito boa, que independente da ferramenta, se o processo não acompanhar, você não vai ter sinergia. Não vai. Então, eu acho que essa palavra que eu consideraria que tem que nortear. A ferramenta ela tem que dar suporte ao que você está falando processualmente e culturalmente na sua empresa. Eu uso a seguinte analogia, né? A gente, quando é criança, etc., vai mexendo nos brinquedos, você tem que abrir lá, pegar uma chave Phillips e abrir o brinquedo, né? Mas também dá para a gente abrir o parafuso Phillips com uma faca, né? A gente consegue desenvolver, dá para desenvolver no Notepad, não dá? Notepad++, então, todo mundo usa, né? Só que você fazendo no Code, você fazendo Eclipse, no NetBeans é melhor, certo? Então... o Azure DevOps ele é só uma ferramenta, aliás, uma ferramenta bem completa, ele apoia todo o ciclo de vida, né? Muito boa mesmo. Se não organizar a forma como você vai utilizá-lo,
vai virar um canhão para matar uma formiguinha, né? Não adianta ter uma Ferrari se você só anda numa rua cheia de quebra-mola, né? Pois é, pegar uma Ferrari, para você, se você podia fazer o mesmo com uma bicicleta ou com um skate, alguma coisa assim, né? Então, você está usando a ferramenta errada. Bom, acho que você tem algum ponto aí, Patrícia e Lucas, sobre o desafio. De repente, o David pode começar já a mostrar alguma coisa para a gente, se não. O que vocês acham? Não, por mim tá ótimo. Achei muito bom mesmo. Agora eu quero ver na prática. Quero ver quero ver meu sonho. Quero ver meu sonho de consumo. Não sei se eu vou conseguir responder todas elas, né? Eu fiz aqui um roteirinho bem simples para fazer uma passagem rápida, né, Patrícia? Porque, com sinceridade, é aquilo que eu falei com vocês, né? Isso daqui são 2 dias inteiros, pelo menos, para você fazer um intensivão aqui na ferramenta, né? Então, assim, vou passar... Eu preparei um PPTzinho, mas eu tenho aqui a ferramenta também, posso eventualmente abrir, mostrar alguma coisinha. Mas, assim, é bem um overview, tá, pessoal? E no meio do caminho, vocês parem, perguntem, olha, como é que a gente pode usar, e aí a gente está aqui para tentar responder. Agora, pode falar, desculpa. Eu foquei mais na parte da gestão, né? Que é o meu grande conhecimento. A Analia pode complementar um pouquinho mais sobre a parte do DevOps. A parte do DevOps, basicamente, é aquela esteira que a gente já conhece, né? De criar o pipeline de merge, compilação, execução de testes. Ele já tem tudo isso automatizado, né? Você pode fazer a configuração disso internamente a ferramenta, até de forma relativamente simples, né? Para quem já tinha investigado, por exemplo, o mundo Java, que você tinha que configurar milhões de ferramentas, né? Milhões de scripts, etc. O Azure DevOps já traz isso meio que pronto para você vai só configurar, né? E ele tem dentro dele também totalmente integrado a Git, né? Você pode configurar seu repositório de código-fonte, ele já tem internamente um repositório de artefatos, por exemplo, você armazena builds. Ele tem a suíte de teste, Patrícia, que eu acho que é o seu maior interesse, apesar de que a suíte de teste, que é um add-on numa assinatura do Azure DevOps, ele é muito usada pela galera que quer fazer teste automatizado, né? Pela galera que não quer usar teste automatizado, eles utilizam somente os work items de teste, que eles são relativamente comuns, né? Não tem uma coisa. Agora, óbvio que se a gente for pensar, né, no mundo DevOps, né, ele já muda um pouco o paradigma do teste, né? A gente já está falando, além de teste automatizado, ou até mesmo teste utilizando aí BDD, né? Onde você já escreve a história do usuário junto com o teste e por aí vai. E até em forma de código-fonte, né? É mais ou menos esse mundo que o mercado está indo, né? Agora eu só tenho uma pergunta, assim, até voltando um pouco, desculpa, pode seguir. Eu queria entender um pouco do lado de vocês, vendo todos esses pontos que eu e o Lucas, a gente trouxe aqui, o que vocês pontuam para a gente, assim, de sugestão? Olha, tenta por esse caminho aqui. Qual é o desafio de vocês também quando vocês encontram uma situação dessa, de um cliente ou até mesmo um parceiro que tem esse processo arcaico que o Lucas falou? Como é que vocês acham que a gente consegue entrar, não vou dizer vendendo a ferramenta, e sim mostrando para ele o valor da utilização desse processo e com o benefício da ferramenta? Tem algumas perguntinhas chaves que a gente adora fazer quando a gente está vendendo projeto pela Promove, né? Primeira coisa é o seguinte: você consegue dizer hoje onde cada colaborador da tua equipe está trabalhando? Você consegue dizer se as pessoas estão sendo produtivas ou não estão sendo produtivas? Você consegue saber qual é o teu percentual de andamento, teu percentual de atraso? Te digo claramente que 70% das vezes, 70%, 80% das vezes, a resposta é não consigo. Eu tenho um feeling, entendeu? Eu tenho um feeling, eu uso um cronograma do project, ou então eu uso uma planilha Excel. Né? Uma folha de ponto também, alocado a alguns projetos, mas eu não sei exatamente o tempo correto que ele atuou, né? Naquela frente, fazendo aquele teste, testando aquele projeto, retestando aquele bug, você não tem quantos erros métricas. Quanto tempo eu perdi corrigindo, né? Corrigindo os planos, né? Por mais que a gente entenda que defeitos são naturais dentro do processo de desenvolvimento,
é um retrabalho, né? Uhum. Então, A qualidade do código que você está entregando, né? Por que voltou? Tá mexendo no código por quê? Você tem essa métrica para ver. Será que é alguma questão de dificuldade? Ou eu estou com um recurso ali que estava com uma questão particular, se ausentou e isso impactou, né? Você pode plugar o Sonar, fazer uma leitura de código-fonte, né? Cada vez mais essas ferramentas permitem que a gente implemente aquilo que a gente lê nos livros de engenharia de software, que é controle de qualidade a todo momento, e não só no final, como normalmente acontecia, né? O processo tradicional, que é você testar tudo no final, né? Não estou dizendo que a gente não vai ter que testar, sim, você vai ter que ter um conjunto integrado para você poder testar. Mas essas ferramentas elas já permitem que a gente venha avaliando a qualidade do que a gente está desenvolvendo ao longo de todo o ciclo de vida, né? Leitura de código-fonte, inspeção de código-fonte, testes unitários automatizados, né? Enfim, você consegue, né, com o apoio dessas ferramentas, fazer essas atividades ao longo de todo o ciclo de vida, né? E assim, realmente, a melhoria de processo é um remédio amargo que muitas vezes o cliente não quer tomar, né? Ele quer o que todo mundo quer, que é aquela bala de prata, né? Ou não, Milagre. É um milagre. Falaram que se eu colocar o Azure DevOps eu vou resolver meu problema. Aí o que ele faz? Ele coloca o Azure DevOps. Aí ele começa a ter mais problemas ainda, porque ele tem a ferramenta e ainda não consegue ter. Por quê? Porque ele não trabalhou em todo esse processo de organização do esquema de trabalho para usar a ferramenta, certo? Então, não adianta só botar uma ferramenta. Você tem que estabelecer um mínimo de estrutura de trabalho, tem que executar um projeto piloto, né? Mostrar os resultados de um projeto piloto, né? Fazer a implantação dentro de uma equipe, né? Aprender, porque, na verdade, a ferramenta, ela é só uma ferramenta, ela vai ser customizada de acordo com a cultura e com a necessidade de cada organização. Uhum. Né? Então, isso é outra coisa realmente que é muito importante. Não existe uma única configuração que sirva para todas as empresas. Óbvio que a ferramenta ela já vem com muita coisa pronta para você utilizar, só que você vai ter que customizar, né? Então, acho que é por aí, né? Deixa eu só acrescentar o que o David falou. Patrícia, muitas vezes eu uso de, pelo menos, colocar um board. Eu, pelo menos, uso. A primeira coisa que eu faço nas empresas é começar a usar o board. Aí você já começa a perceber que ninguém sabe nada, assim, se for uma desorganização, né? Ninguém sabe nem começar o board. Aí fala, então a gente tem que ir um passo atrás. Às vezes eu nem falo em processo que assusta, às vezes eu não falo nem em melhoria em contínua que assusta. Porque o CAD te oferece vários campos e você não preenche nem metade deles ali, porque você não sabe o objetivo daquilo ali, você não tem noção do valor, né? Então, realmente, acontece... Assim, eu começo pelo começo, assim, eu começo... tentando fazer com que a equipe mesmo perceba essas coisas, entendeu, Patrícia? Eu tenho muito isso, né, de fazer junto, de estar... Gente, vamos então botar no board para dar visibilidade? Vamos colocar... Ih, não tá bom, pois é, essa etapa aqui não tá boa, pois é, a gente nunca percebeu isso. E aí, eles passam a ser donos daquilo que a gente está chamando de processo, né? Cara, não tá muito claro realmente isso. Vamos então criar um campo? Não, isso é importante. E aí a gente vai fazendo baby steps, e aí o próprio time vai criando essa cultura de melhoria contínua, entendeu? Então, assim, é algo que eu prezo, eu não sei, assim, eu tenho muito essa questão de que o time tem que dar as cartas, e essa cultura, se a gente não fizer isso, eles não se fica com a melhoria contínua, entendeu? E aí, para perceber o porquê das coisas, eu gosto muito dessa coisa do porquê, né? Então, por que a gente põe um board? Por que a gente tem uma métrica assim? Por que a gente precisa disso? Só para dar o pitaco. O board, até, não sei se o Alan está aqui, o Alan faz parte do meu time de automação, e ele é um dos meus analistas que trouxe essa questão do board. Ele falou, Paty, a gente precisa ter uma métrica do nosso trabalho, a gente precisa ver o gargalo, e ali no board a gente conseguiu enxergar que tem um gargalo de um sistema que não tem uma massa, ou que o script não ia até o final por questões da própria aplicação mesmo, que era complexa, e é um dever de casa que eu tenho, que é a questão de você dar a liberdade para o time, o cara logar ali, olhar o board, ver os cards que ele tem para fazer aquela atuação, eu ter uma noção da métrica, se ele está demorando muito naquele card, o que está acontecendo, então eu vou direto nele, questiono exatamente aquela atividade, mas eu tenho um dever de casa que é fazer os processos valer.
acaba que fica no esquecimento, porque você fica com muita reunião, e aí isso se embola um pouco. Mas realmente eu vi um valor assim gigantesco. Eu fiz uma coisa com os times, aí eu sempre falo muito, né? Pode cortar, Lucas. Pode falar, fica à vontade. Não, eu fiz uma coisa com os meus times que é bem legal, Lucas, você me mata depois, né? Que a gente tem a obrigação de ter 20% das nossas melhorias, do nosso backlog, em melhoria contínua. Qualquer coisa que seja, ou seja, a gente prioriza 20% do nosso sprint em melhoria contínua. Porque aí a gente aprende a priorizar o que sente mais dor, e a melhoria contínua até a perfeição nunca existe, então vai ter sempre 20% ali, né? E isso é legal, faz a gente conversar sobre isso e dar a prioridade ao que realmente precisa ser feito, tá? Isso é importante. Isso é lição Scrum, né? Sempre coloque alguma melhoria para ser feita na próxima sprint, né? Maravilha. Deixa eu... Vou compartilhar aqui. Eu fiz uma apresentaçãozinha, tá, pessoal? Ótimo. Mas, assim, a apresentação é bem básica, voltada ali para mostrar algumas coisas, algumas potencialidades da ferramenta, principalmente no que diz respeito à gestão, tá? Mas vocês podem interromper aqui, Ana Lia, Patrícia, exatamente para localizar um pouco da dúvida, né? Tô lendo aqui o comentário do Paulo. Isso acontece bastante, Paulo. Principalmente porque, até por conta da pandemia, TI é uma coisa que está dando dinheiro, cara. Porque ninguém vive sem TI, né? O que a gente mais vê hoje em dia são empresas que elas não sabem exatamente se elas estão sendo produtivas ou não. Elas analisam o balanço no final do mês. Se o balanço é positivo, tá bom, né? Então ela não precisa mexer em nada. O único problema é quando vem a crise, né? E aí o balanço começa a ter suas nuances negativas, aí tudo fica ruim, né? Tudo é ruim, etc., né? Por aí. Então, isso é o pensamento de curto prazo, né? Você só pensa no curto prazo, você não pensa no longo prazo. Isso é natural. Não vou fazer síndrome de vira-lata, porque não é só uma questão brasileira. A gente está trabalhando com empresas na China, nos Estados Unidos, e o mindset não é muito diferente. Talvez um pouco, mas não é tão diferente. As empresas sempre vão querer lidar com o problema depois que ele já aconteceu, né? E aí fica daquele jeito que a gente sabe, né? Bom, deixa eu botar aqui. Aqui já. Onde está? Está aqui. Então, pessoal, eu preparei aqui uma breve apresentaçãozinha da ferramenta, tá? Estou com ela aberta aqui também, posso eventualmente mostrar alguma coisa, apesar de que está bem esclarecedor ali nos meus slides, mas vocês podem perguntar e principalmente me interromper aí quando vocês quiserem, tá? Bom, vou pular aqui a apresentação. Esse aqui sou eu, sou um dos sócios diretores da Promove Soluções, né? A gente ajuda empresas, né? Nossa função é exatamente ajudar empresas a melhorar os processos de desenvolvimento, melhorar os processos de serviços de TI, né? Enfim, melhorar processos como um todo, de forma que elas tenham ganho de produtividade, ganho de qualidade no produto final, etc., né? E a gente, até por ser consultoria, a gente tem que investir muito em capacitação, e por isso que a gente consegue falar essas diversas línguas aí das metodologias, etc., né? Apesar da gente ter grande foco em certificações, né? NPS, NMI, NPT, enfim, a gente nunca seguia por uma coisa só. A gente olha o que esses modelos têm de interessante, olha a cultura da empresa e tenta fazer ali na cultura da empresa aquilo que a gente entende que é o melhor para ela, né? Fazer a chamada melhoria pela melhoria, tá? O Azure DevOps, como vocês já sabem, não preciso dizer, vocês já estão utilizando, ele é um ALM da Microsoft, né? Ele está na nuvem, ele é uma evolução do que seria o Visual Studio Team Service, né? É uma plataforma aberta e extensível, você pode inserir uma série de plugins, alguns plugins que a gente vê bastante as empresas utilizando, né? Por exemplo, o Epic Roadmap, né, e o Feature Timeline, para você ter uma visão, uma big picture do planejamento do projeto como um todo, né? Como a gente acaba comentando aqui, ele se integra a diversas outras ferramentas, Sonar, o GitHub, por aí vai, totalmente integrado ao Git, né? E suporta configurações públicas e privadas de nuvem, aí depende do contexto de cada empresa, tá?
Quais são as principais áreas que ele tem? Né? Controle de fontes, ou seja, você tem lá você consegue fazer internamente ao Azure DevOps todo o controle de fontes, versionamento, etc. O controle de projetos, que geralmente é por onde a gente começa, que é exatamente o que a gente tem discutido aqui nesses 30 minutos iniciais, que é como é que a gente organiza a forma como a gente trabalha, né? E isso está muito focado no Azure, no Boards, no Azure Boards, né? Onde você vai configurar todo o seu The Way We Work Here, né? E você tem depois, né, toda a esteira DevOps, onde ele vai ter toda a customização para suportar build, testes automatizados, releases contínuas, etc. Tá? Quando alguém coloca alguma coisa... Ah, obrigado. Quando eu boto alguma coisa no chat, ele pisca aqui, eu vou lá ver se por acaso alguém está perguntando. Me ajudem aí. Tá? Quem tiver curiosidade e ainda não tiver acessado o Azure DevOps ou a documentação, tem o link aqui, né? Tá bem fácil de encontrar lá no site da Microsoft. Tá? Fica o link aí. Bom, quando você entra na ferramenta, basicamente o que você se dá de cara é isso aqui, né? Ou seja, aqui é exatamente onde a gente consegue ver todas as principais funcionalidades que a ferramenta vai permitir para a gente, né? Ela funciona como um foco em projeto, porém, entenda que o projeto ali no Azure DevOps não necessariamente é o que a gente está acostumado do PMBOK, que é um projeto que tem início, meio e fim, né? Muitas empresas, ao invés de usar o projeto do Azure DevOps como projeto, elas usam como produto. Por quê? Principalmente para as empresas que desenvolvem produto, né? Ela desenvolve o produto num primeiro projeto, numa primeira iniciativa, só que depois vai ter várias outras iniciativas, né? Vai ter várias outras iterações, onde ela vai evoluir aquele produto e aquilo ali pode nunca ter fim, né? Então, o conceito projeto aqui não necessariamente tem um fim, você pode ter um programa, um produto do qual você vai evoluir. E aí você vai ver essa carinha aqui, né? Que ele tem lá as funcionalidades. Aqui, por exemplo, eu estou dentro de um projeto teste que a gente tinha no nosso ambiente, que é o Contact Manager, tá? Então, aqui eu estou dentro desse projeto, e aí, para esse projeto, ele me mostra aqui tudo que a ferramenta tem de potencialidades. Aqui tem uma visão geral, onde principalmente eu consigo ver aqui, ó, o que a Patrícia colocou, que são os dashboards, né? E aí os dashboards, eles vão precisar ser configurados, eles podem mostrar burn down, CFD, né, Cumulative Flow Diagram, velocidade da equipe, burn down da release, enfim. Ele já tem internamente uma série de gráficos, uma série de ferramentas gráficas que você pode utilizar para você poder acompanhar o projeto. E muito interessante, você pode gerar, a partir desses dashboards aqui, aquelas páginas que você pode colocar, por exemplo, numa televisão no seu ambiente. Uhum. Né? Óbvio que agora ninguém está podendo trabalhar. Mas pode botar numa publicação online, né? Compartilhada, publicar isso, né? Isso é legal também. Agora, David, só uma pergunta. E no caso, essas são as configurações do projeto, né? Do projeto ou produto. E aí, tudo que eu configurar, como é que eu vou te explicar? Ele está dentro de uma área, né? Na ferramenta. Isso, deixa eu colocar aqui, que aqui fica mais aproveitando, o David, né? Tem uma pergunta aqui também do Anderson, né? Como organizar de forma otimizada projetos diversos de um produto no Azure? Ah, muito bem. Então aí a gente vai... Eu vou pular, tá? Eu não vou ficar seguindo a apresentação, não, que é mais fácil. Boa. Tá? O que acontece? A primeira coisa para você, quando você está começando a implantar a ferramenta, você é uma empresa de produto ou você é uma empresa de projeto? Certo? São duas coisas diferentes, tá? Se você é uma empresa orientada a projeto, você vai ter um projeto para cada projeto que você tiver aqui, certo? Até porque, muitas vezes, nós não estamos falando da construção e manutenção corretiva e evolutiva de um mesmo produto, né? Isso é o contexto das chamadas fábricas de software, tá? Porém, esse modelo de fábrica de software é um modelo que, pelo menos nós, como consultoria, estamos vendo que está se reduzindo, né? Cada vez mais as empresas estão se tornando empresas de produto, certo? Na medida em que você tem um produto, né? Aqui no Azure, como você pode ver aqui, ó, tá vendo? A tua organização de projetos aqui, ela vai ser dada com base no produto. Então, por exemplo, eu tenho o produto Contact Manager aqui, certo?
A sua pergunta, eu acho que ela vai muito, aí a Analia vai querer falar, vai muito na questão de como escalar o ágil na medida em que eu tenho várias equipes que estão trabalhando no mesmo produto. Seria isso? O Anderson quer isso, ele falou que é. Isso. Pois é. Então, Isso. o Azure, ele permite a você, vou entrar aqui no meu projetinho, então aqui você vai ver aqui no Project Settings, tá? Se ficar muito lento, eu vou para o PPT, viu? Às vezes ele fica um pouco lento, tá? Então, você vai ter aqui deixa eu ver se aqui, não, perdão. Deixa eu me lembrar aqui, também minha cabeça né? Pronto. Aqui você pode criar os seus times e você pode ter os chamados Area Paths, tá? Deixa eu te mostrar aqui onde fica aqui. Deixa eu pegar na minha apresentação para não me perder aqui, tá? Ok, timeline, forecasting. Opa, passei. Espera aí. Segura a dúvida aí. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Não, aí fica mais fácil. Quem sabe faz ao vivo. Já prontinho aqui. Capacidade. Dashboard. Eu acho que eu tirei ele daqui, cara. Vou me lembrar aqui, então. Vai na unha. Não, aqui só deixando claro, aqui é um lugar que parte um pouco da dúvida da Patrícia. Aqui é onde você começa a fazer o planejamento do teu projeto como um todo, né? Você começa a criar aqui, por exemplo, né, as suas iterações que você vai ter do teu projeto. Você cria uma release, você pode criar outra release, você pode ter várias sprints dentro de uma release. Tá vendo aqui? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 sprints dentro dessa release 1 aqui. Tá? Isso é uma coisa que é interessante, né? Todo mundo que começa, por exemplo, a utilizar a Agile entende que cada sprint é uma release, tá? E, na verdade, não é. Isso é importante. Tá? Então, aqui no Project Configurations, deixa eu ver, aqui, ó. Aqui em cima, Anderson, você tem o Areas, tá vendo aqui? Tá? Para que serve esse Areas aqui? Isso é o que ele chama de Area Paths, caminhos de área. Você pode criar, como você pode ver aqui, tá vendo? Tem aqui clientes, empréstimos, exemplares. Aqui eu foquei, por exemplo, em módulos desse meu projeto aqui do Bibli Exercise. Isso aqui você pode significar equipe. Equipe que vai mexer no módulo cliente, equipe que vai mexer no módulo empréstimo, equipe que vai mexer no módulo exemplar. E você pode, inclusive, configurar backlogs diferentes para cada uma dessas area paths que eu criei aqui. Certo? Você cria o backlog compartilhado, ou seja, o backlog é do produto, lembrando disso, só que você pode colocar, né, as suas issues dentro de cada um desses backlogs de cada uma das equipes. Então, você já começa a ter uma separação lógica, apesar de você estar trabalhando em um único produto. Tá? E aí você vai vir aqui, deixa eu ver se ele já está aparecendo aqui no backlog. Tá? Aqui, ó, você vai poder selecionar qual é o backlog que você quer. Aqui eu tenho 2 já, não sei se eles estão com alguma coisa, mas aqui você vê, ó, tá vendo? Então, eu não tenho backlog ainda da equipe de usuários, tá? Eu só tenho backlog da equipe de books, ok? Então, você pode criar backlogs distintos. Veja que eu estou no mesmo projeto. O Bruno Covas, é brincadeira, os ônibus tudo parado nas garagens aí. Eita. Opa. Todos parados aí. Quem é? Deixa eu botar no mudo. Pronto. Cuidado aí, gente. Cuidado com o falante. Vamos deixar no mudo aí. Boa. Vai lá. Aproveitando, o David, né? Tem uma pergunta, não sei se você consegue já responder. Essas divisões se refletem no Teams. E depois tem uma pergunta também da Mauri ali, bem detalhadas também, certo? Então, vamos lá. O Teams, eu confesso a você que eu não sou especialista nele ainda, tá? Não sei te dizer, Rafael, se isso se reflete nas equipes do Teams, né? No Microsoft Teams que você está falando, né?
Imagino que sim. Não. Nunca, realmente, inclusive esse é um desafio que está no nosso backlog, porque tem algumas empresas que estão querendo utilizar o Microsoft Teams como um todo, né? Uhum. Então, eu não sei se por acaso ele permite que você configure o mesmo time aqui dentro com o time do Teams. Acredito que não, cara, porque são duas configurações distintas, são dois softwares distintos. Mas como todos os dois são Microsoft, pode ser que... Né? Deixa eu Diga, só Nadia. dar uma contribuição. A gente, usando o Teams, a gente consegue ir direto, a gente cria um canal e a gente consegue configurar qual o projeto, por exemplo, do Azure DevOps que a gente entra. E eu entro por lá. Eu sei que a gente Legal. consegue fazer essa integração. Isso dá. Então, a gente tem como fazer, tipo, Fazer o contrário, né? Fazer mas do o Azure pro mesmo Teams, grupo... não, mas o Teams criar... Legal. Bacana. Seria um canal para um projeto. Isso, via aba chat, exatamente, Rafael. Isso dá. Tá? Boa. Maravilha. O que mais, gente? Aí tinha uma pergunta do Amauri, que ele perguntou, né, branches tagueadas também. Eu não sei exatamente em que hora está. Então, Amauri, eu acho que aí você já está falando do repos aqui, tá? Que é onde você vai fazer a conexão com o seu Git, tá? A estratégia de brands que você vai usar não é uma questão aqui do Azure DevOps, é a questão do seu versionador. Não sei se é essa a pergunta que você está perguntando. Mas aqui você vai conseguir visualizar, sim, o que você está fazendo. Qual brand que você está e por aí vai. Tá? Ele vai permitir que você visualize tudo isso aqui. Eu não tenho aqui configurado, cara. Mas eu não sei se é essa a pergunta, cara. Sim, pelo que eu entendi, sim. Ô, Lucas, eu acho que não sei se o Lucas ele mexe com essa parte. Lucas, quer complementar, Lucas? Não, eu tinha uma dúvida em relação, vocês pontuaram um pouco mais cedo que a parte do Test Plans ele funciona mais como um add-on, né? Para quem quer fazer execução de teste automatizado e gestão de teste. Isso aqui. Se por acaso eu não trabalhasse com o Test Plans, teria alguma alternativa para eu fazer essa execução de testes automatizados? Não. Automatizados, não. Bom, testes unitários, ele vai executar pelo pipeline, né? Porque, na verdade, testes unitários não é pelo Azure também. Os testes unitários eles estão codificados dentro do próprio código-fonte da tua aplicação, né? Mas, se você quiser trabalhar com principalmente teste de aceitação, esse tipo de coisa, você vai precisar do Test Plans. Tá? Perfeito. Analia, quer complementar alguma coisa? Você chegou a fazer alguns protótipos de uso do Test Plans, né? Ou não? Não, na verdade, eu só ia complementar que a gente tem muitas possibilidades de você fazer integração com outras ferramentas. Sonar, o próprio Sonar você integra. Então, existem muitas opções, não são poucas, não. E são bem simples de fazer no Azure DevOps. Então, eu fiz muito facilmente configuração da minha pipeline com Sonar Cloud, bem tranquilamente, execução dos testes unitários, a parte toda dos relatórios do Sonar, que é bem tranquilo também. Só respondendo a pergunta do Rafael, não, ele não ingessa você usar nenhum tipo de branching strategy. Isso aí é a opção da equipe de desenvolvimento. Boa. É como eu falei, o branching strategy nem é configurado por aqui, é você que vai definir. Você pode executar por aqui, certo? Mas você vai ter que definir de acordo com o versionador que você está usando. O próprio Azure DevOps ele tem um versionador nativo, mas, com sinceridade, acho que 90% das nossas empresas pluga o Git aqui dentro, entendeu? Não sei se a Analia tem alguma que não faça isso. Praticamente 100% delas pluga o Git. Tá? E aí você vai utilizar a estratégia que você estiver utilizando no Git. Tá? É Git mesmo. A maior parte. Beleza? O que mais? Vai lá, segue aí. Segue no fluxo. Eu já até pulei, né? Vou voltar. Não tem problema não. Conforme o pessoal foi perguntando aqui, a gente vai colocando, mas tá bacana porque o pessoal tá perguntando porque tá interessado, tá curtindo. Não, tranquilo. Tá aqui. Eu tenho que ficar chaveando aqui. Cadê? Tá aqui, pronto. Aqui, ó, Anderson, estava exatamente o que eu estava te falando, né? Você pode escalar o seu projeto, caso seja um produto, criando ali vários chamadas area paths, né? E aí você pode atribuir cada area path
a uma equipe diferente, né? E aí a equipe você vai configurar aqui no Teams, aqui, ó. Teams. Você cria os seus times de trabalho aqui dentro do Teams aqui. Ok? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, já ia respondendo a sequência, né? Estava exatamente aqui, já pegando o gancho do Anderson aqui, tá vendo? Então, a gente pode criar um projeto dentro de uma organização que tem um único time, assim como a gente pode fazer uma estrutura, né? Tá vendo? De organização, projeto, com vários times dentro de cada projeto, certo? Isso não é uma coisa muito comum, tá? Apesar de grande parte das empresas estarem buscando esse modelo. É um modelo similar aí, não sei se vocês já assistiram aquele videozinho bacana do Spotify, né? Todo mundo, eu gosto sempre de botar aquilo lá para entender como é que funciona essa coisa do ágil escalado, né? Eles fazem um pouco disso, tá? Então, pode dar uma olhadinha, tá? Aqui, aquilo que a gente falou, né? Então, o primeiro passo que você vai fazer quando você colocar o Azure é isso aqui. E é o que a Analia falou. Só de você, às vezes, fazer... Vamos configurar... Como é que é o seu fluxo básico? O que acontece hoje para você? Me diz como é que você consegue. Então, o Azure, ele trabalha com Kanbans, né? Então, você vai ter lá... Ferramenta aqui, pronto. Então, você vai lá no board, você vai ter aqui, ó, o Kanban geralzão. Tá vendo aqui, ó? Eu já até tenho aqui, eu configurei todo um... Isso aqui, Patrícia, você vai se lembrar bem, né? Isso aqui é exatamente a configuração que a gente criou para o Kanban do projeto como um todo. Tá vendo aqui, ó? Tá? Por que do projeto como um todo? Porque o projeto é maior do que uma sprint, né, pessoal? Vejam que eu até utilizei alguns conceitos de Kanban aqui, né? Então, em cada raio eu tenho o doing e o done aqui, certo? Doing e done. Só fazer um complemento, David, rapidinho. O próprio eixo DevOps tem alguns templates, tá? Tem o Agile, tem o Scrum. Vou mostrar. Tá, beleza. Show, legal. Tá? Quando você cria, ele já cria para você um Kanban, certo? Aí você vai definir se você quer alterar ou não. O básico que ele cria é esse aqui, que está aqui em cima, e aqui eu já tenho um que já está um pouco refinado aqui do exemplo, que é exato. Deixa eu ver que eu não sei nem qual tela que eu estou. E a partir desse Kanban, eu posso, ali do lado direito tem as stories, né? Eu consigo criar ali as outras... Isso, exatamente. O que eu estou compartilhando, pessoal, que eu já me perdi aqui? O board. O board, Tá no board. Tá. Então, tudo isso daqui você pode configurar, assim como você tem o board da sprint. O board da sprint geralmente é uma coisa mais simples, né? Como eu não coloquei nada na sprint aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Então, quando eu vou fazer o planejamento, eu vou aqui no backlog aqui, tá? Aqui eu já tenho as minhas sprints, tá vendo aqui, ó? E aqui eu tenho o meu backlog, tá? Eu vou só desabilitar aqui o forecast, depois eu explico o que é um forecast. Né? Então, aqui tem o meu backlog, né? É uma coisa muito simples, né? Durante a sprint, você vai lá e vai arrastando aqui as histórias que você quer fazer nas sprints. Então, posso pegar, por exemplo, aqui e arrastar isso aqui para mim, sprint 1, user story 3, user story 6, está lá. Inclusive, me diz aqui a quantidade de história, a quantidade de tarefas, tá? Uma coisa legal que, não sei se vocês utilizam, o forecasting, tá? Para que serve o forecasting, pessoal? Se você conhece a velocidade do seu time, por exemplo, em story points por sprint, e aí você coloca aqui em cima, ó, então, ó, se meu story points por sprint é 12, o que a ferramenta vai fazer? Ela vai fazer um planejamento de onde você pode alocar, né, as suas tarefas, né, nas sprints que você criou aqui, certo? Baseado na sua velocidade, certo? Significa que você vai ter que fazer isso? Não, ela está apenas te dando uma previsão do que você vai precisar de sprint para completar o seu trabalho. Então, você pode vir aqui mudando, né? 20, tá vendo? Então, vou colocar aqui 30. Né? Então, ele vai mudando aqui, vai te dando uma previsão baseado no story points que você colocou em cada história aqui, do que você pode, onde você pode alocar para você respeitar as suas releases, por exemplo, para você conseguir concluir todo o projeto. Tá? Então, aqui tem uma sacada legal. Tá? Além disso, você pode dar uma olhada aqui, né, no que você quer, do que você quer que se apresente para você. Por exemplo, você quer o seu backlog com a hierarquia Agile, né? Aqui eu tenho épico, feature, né? E histórias. Tá? Essa é uma hierarquia muito comum. Ok?
E a Ana Lia estava falando aqui uma coisa importante, que é isso daqui, né? Deixa eu trocar aqui a telinha para você, né? Tudo no Azure DevOps é work item, certo? E ele já define para você alguns workflows, tá? Por exemplo, você tem o workflow Agile, onde você já vai vir com esses tipos de work item que estão aqui pré-configurados, ou seja, épico, feature, user story, task, tá? Ou seja, dentro de um épico você coloca feature, dentro do feature você coloca user story, dentro de user story você coloca task, certo? O portfólio backlog você pode observar aqui os épicos e os features, e o product backlog você vai olhar user story, task, certo? E você pode eventualmente utilizar um issue tracking, onde você vai ter issues soltas aqui também no product backlog e também no taskboard, tá? E o bug, pessoal, vocês podem configurar dependendo da lógica que você quer. Se você quer tratar o bug como uma história de usuário ou se você quer tratar o bug como uma task, certo? Uma task ela vai estar dentro de uma sprint, uma história de usuário ela vai ser alocada no backlog do produto, tá? E aqui ele tem a hierarquia que ele cria lá para o test plan, né? Que isso aqui não vai mudar muito de processo para processo, tá? Além disso, ele também permite uma configuração Scrum, que é muito parecido com a configuração Agile, mas ele já troca para usar termos específicos, tá vendo? A Product Backlog Item, tá? Porque no Scrum o que a gente tem é PBI, não é história. História é um padrão de XP, não é de Scrum, tá? E ele já tem aqui o impedimento, tá vendo? Que é o que, né, lá do outro lado a gente chamou de issue, tá? E o bug é a mesma coisa, você vai trabalhar com ele de acordo com o que você entender que deva trabalhar. Tá? E ele tem um negócio que eu acho um absurdo, ele cria o CMMI Workflow. Nossa, terrível. Não tem nada a ver com o CMMI, isso aqui, CMMI não define projeto nenhum. Deixa eu fazer a defesa prévia aqui. Mas que basicamente o que ele quer dizer é, aqui você já tem uma coisa mais tradicional, ou seja, você pode ter o epic e feature, mas aqui, ao invés de você ter história do usuário, ele vai chamar de requirement, certo? E aí você tem alguns outros issues do tipo change request, issue, review, riscos, né, que aí você pode ir criando dentro do teu backlog para você trabalhar, tá? Então ele já vem com essas três pré-configurações e você pode alterar essas pré-configurações de acordo com a sua necessidade, tá? Você pode alterar. Até mesmo, né, deixa eu passar aqui para chegar num ponto aqui importante, ó. Cada work item ele vai ter uma máquina de estados. Você pode alterar essa máquina de estados também. E conforme você movimenta no teu Kanban, você pode associar cada raia do teu Kanban a um estado. Então, quando você movimentar aquele card para aquele estado, ele vai trocar o card de estado também. Ok? Estou muito acelerado aqui? Vou voltar aqui. Isso aqui é só para ilustrar aquilo que eu falei com vocês, né? Isso aqui é uma hierarquia comum, Agile, né? Você ter dentro do seu backlog, você tem épicos, features ou themes, né? Temas, e user stories, né? Um épico é uma coisa grande que a gente não sabe ainda o que é, né? É uma iniciativa, certo? Uma feature geralmente é uma funcionalidade completa, né? E dentro da feature você vai ter, ou seja, é um agrupamento, né? E dentro da feature você vai ter as user stories. Então você usa as features para agrupar as user stories que você cria no teu projeto. Deixa eu ver o chat aqui. Pode falar, Gleice. Ah, não vai poder isso? Quer falar rapidinho para a gente o que é? Aproveitando aí o ensejo. Se quiser. Ela falou que tem que sair. Bom, não, depois você manda, não tem problema não. Depois você manda. Obrigado, Grace. Só posso responder, eu com certeza nunca vi, porque nunca ninguém reclamou para mim do bug do WIP, não. Legal. Tá? Mas manda para mim que eu vou descobrir o que é. Tá? Beleza. Tá? Deixa eu seguir aqui. Bom, uma coisa importante também, né? Isso aqui é interessante entender, principalmente quando você está trabalhando numa corporação, tem várias equipes. O backlog do produto, pessoal, não tem só a história de usuário, é um requisito. O backlog do produto tem tudo que você precisa fazer, certo? Então, você tem várias fontes de itens de backlog que você vai ter que colocar. Você pode ter bugs, você pode ter novas features, você pode ter débito técnico para você resolver, você pode ter novos requisitos, você pode ter história de usuário. E aí as fontes disso vão ser diversas, né? Para
naquelas pré-configurações que eu mostrei, ele só traz alguns tipos de work item. Você pode criar novos tipos de work item se você quiser criar dentro da ferramenta, tá? Mas aí eu já diria que já é uma coisa mais avançada, né? Quando você já precisa de mais customização. Começar com o básico já ajuda muito, fazendo o que a Analia falou, que é organizar basicamente o processo que você tem lá, tá? Aqui eu já mostrei, né? Eu acabei mostrando ali quando a gente estava falando dos times, você pode criar vários backlogs, né? Você pode, por exemplo, criar um backlog para cada funcionalidade, por exemplo, da tua aplicação, certo? E atribuir cada backlog a uma equipe, ok? Então, você pode ter, dentro do teu, você pode ter backlog geral e dentro do backlog geral você pode ter sub-backlogs, digamos assim, que você vai concentrar eventualmente coisas que são relacionadas para uma equipe em específico, tá? Isso aqui é interessante, né? Apesar de que a gente tem outra coisa, você pode inserir uma coluna aqui para você acompanhar o progresso, né? Tanto da user story, quanto do app, quanto da feature, tá? Da user story não, desculpa, só do app e da feature, certo? Como é que ele vai calcular isso aqui? Baseado na quantidade de user stories que ele tem dentro da feature, baseado na quantidade de features e user stories que ele tem dentro do app, tá? Então, isso aqui é bom para a gente ver um progresso, né? Quase um Gantt, né? Quase um Gantt, mas num contexto agile. Beleza? Isso aqui eu acho que vocês já conhecem, como é que a gente edita, né? Como é que a gente cria um work item. O work item, ele tem todas essas configurações aqui que você pode fazer, vai ter descrição, estado, qual é o area path que ele está relacionado, tá vendo aqui? Ó, tá? Qual é a iteração que ele está inserido, quem é o responsável. Bacana, né, Carolina? Estou vendo seu comentário aqui. Ela é uma boa coluna. Mas eu, particularmente, gosto muito mais de usar... Deixa eu avançar. Não consigo, eu vou ter que avançar. Tá? Isso daqui. Não tem aqui? Caramba, então eu vou ter que mostrar na veia. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está. Aqui, pronto. Esse plugin, Carolina, ele serve para você basicamente ter uma visão geral do teu projeto. Mas você precisa planejar ele, é claro, né? Então, por exemplo, é o Epic Roadmap Feature Timeline. Ele é gratuito, tá? Pode só entrar na loja de aplicativos e baixar e usar. Então, aqui, por exemplo, você tem os épicos, né? Ele está te mostrando os épicos aqui, as sprints do teu projeto e as features. Olha aqui, ó, as features alocadas dentro das sprints e quantas histórias de usuário você tem dentro de cada uma delas, tá vendo? Então, você também pode ter uma visão, uma big picture mesmo do teu projeto, tá? Mas, de novo, até relacionando com a dúvida que a Patrícia falou, não tem jeito, gente, tem que planejar, certo? Tem que fazer a criação da estrutura do projeto, lá onde eu mostrei para vocês. Ter as métricas, né, para conseguir também ter algo comparativo, senão você não tem referência nenhuma, né? Sem planejamento, você não tem de onde tirar. Não vai planejar por você. Tá? Não vai distribuir tudo aleatório, né? Vou distribuir aqui. Até vai te ajudar com o forecasting aqui para você dizer assim para você, olha, baseado na sua velocidade, baseado na quantidade de histórias que você tem no seu backlog, baseado na quantidade de pontos de história que você registrou para cada user story, eu acho que você consegue fazer este planejamento aqui. Mas se você vai fazer ele ou não, aí é decisão do time, né? Ok? Deixa eu ver, alguém colocou mais alguma coisa? Não, Caroline. Beleza. Caroline, aqui, ó, o forecasting também é bom, viu? Tá? Ô, David, eu queria aproveitar, deu uma pausa aqui, eu queria tirar uma dúvida. Você comentou por alto ali sobre os tipos de work item de cada padrão de projeto, né? Existe alguma flexibilidade sobre o quanto a gente consegue editar esses work items? É possível a gente editar, incrementar com alguns campos personalizados? Total. Ele permite você criar quantos campos você quiser. Tá? Só que para fazer isso, você vai ter que ir nas configurações do processo. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Isso já é uma coisa mais apurada um pouquinho. Quem perguntou? Desculpa. Foi o Lucas. O Lucas. Beleza. Então, aqui, Lucas, você vai ter que vir aqui no Project Configuration, aqui, ó, Go to Process Customization Page, ó. Aqui no Process Customization, tá? Primeiro você pode ver aqui
os work items, né? Os tipos de work item. Deixa eu ver aqui. Acho que se você clicar aqui em um, deixa eu me lembrar aqui, cara. Já faz algum tempo que eu não faço isso, tá? Aqui você pode criar novos campos, tá vendo? New field, new group. Isso que eu ia perguntar. Eu faço isso direto. É. Mas é bem um aprofundamento, gente. Mas dá para você criar regras, dá para você... quando muda o estado, bota um campo obrigatório, é bem legal. Essa parte eu uso bastante. Pode incluir, inclusive, automações aqui dentro do fluxo de trabalho. Por que ele não está habilitado aqui para mim? Porque eu estou tentando editar um fluxo que é default do Azure. Você não consegue editar um fluxo default. Você vai ter que criar um fluxo cópia do default e alterar nele. Tá? Não entendi. Então, ele não vai deixar você alterar no default, não adianta. Tá? Então, aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui no Agile exemplo aqui que eu criei, tá vendo? Aqui, ó, se eu entrar aqui no User Story, ele já habilitou para eu criar outros campos, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, novo campo. Ele vai permitir eu colocar novos campos aqui. Tá? E aí pode botar regras ou até mesmo um checklist, né? Pode. Faço isso direto. Legal. Eu uso muito para visual design, critérios de ready, critérios de done. Exatamente o que eu ia falar. Isso aí, criar critérios de ready e critérios de done. A gente usa bastante mesmo. Você cria o checklist de ready e done lá dentro, e aí quando você estiver no planning, você só checa, né, o que a história está ready ou done, né? Tem uma série de perguntinhas aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Como ligar os épicos features? Isso é moleza, Flávia. Isso é basicamente arrastar. Tá? Ela complementou ali embaixo, né? As histórias com plano de teste, seus filhos, ligar as tarefas de desenvolvimento. Na verdade, ela foi perguntando ali. Né? Isso, é arrastar, menina. Aqui, ó. Você pode... Vou criar modo raiz, tá? Então, vou vir aqui no board. Então, aqui no backlog, tá vendo? Então, aqui, ó, eu já criei uma estrutura, tá vendo? Ok? Eu já criei uma estrutura aqui. Se eu quiser, eu posso trocar. É só arrastar aqui que eu troco aqui, tá vendo? Ó, ok? E o que eu posso fazer também é dentro do work item, tá? Aqui eu já tenho um link, tá vendo? Ó? Add link, tá vendo? Então eu posso criar aqui o link entre aquela história de usuário e qualquer outro item existente. Ok? Então aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, qual é o tipo de link, né? Se ele é um filho, se é uma duplicata, se é um predecessor, se é relacionado, se é sucessor, você vai criar aqui no add link aqui. Ou então arrastando, né? Dentro dos épicos, se você entrar no épico aqui, deixa eu ver se ele já tem aqui. Não é nessa visão, mas ele já permite até você criar coisas lá dentro. Aqui, ó. Viu? Add link, new item, tá vendo? Ele já permite aqui pelo próprio backlog você criar um novo item. Por exemplo, posso criar aqui, vou criar uma task, vou criar uma feature. Tá? Vou dar uma feature, exemplo. Ok? Então, ele vai criar lá a feature exemplo. Pronto, save. Ele criou aqui embaixo, tá vendo? Super simples. Deixa eu ver o que está aqui. Quem mais? Alguém me fala aí, que senão eu vou me perder aqui. Tem bastante coisa aqui. Então, beleza. Então, Flávia, consegui responder? As histórias com os planos de teste. Tudo link. Tudo no Azure é work item. Você vai linkar o work item. Entendeu? Sim, eu consegui ligar tudo. Eu fiz o seguinte. O que eu queria que aparecesse Tá falhando um pouco. tela aí de hierarquia, entendeu? Porque o que eu fiz? Eu liguei, construí toda a estrutura, construí as histórias e tal, e aí fui para linkar a gestos, dizendo que o filho você pode dar o drill down, você não consegue dar o drill down, ele não, digamos, sei lá, deve ter faltado alguma coisa, porque ele não me mostra os casos de teste, ele vai só até as tarefas. E aí o que eu queria... ok. É porque você tem que... Entendeu? Para quê? Tá. Para amanhã ou depois alguém consegue fazer o trace inteiro do que aconteceu, entendeu? Os bugs, entendeu? Flávia, é o trace do início ao fim. Tá, Flávia, é aqui, ó. É porque aqui eu só tenho 3 níveis no meu backlog. Eu acho que você pode... Nunca tentei, admito para você, mas você pode acrescentar nível aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui.
É porque Eu tentei backlog fazer uma coisa, mas a query não funcionou também, não mostrou nada. Aí eu fiquei quebrando a cabeça até o momento que eu desisti. Tá, então, olha aqui. Falei, Ó. não dá para ver, só assim, tudo. Mas só que barato. Tá vendo? Ele não tem. Não, ele tem não os tem testes. mesmo, é verdade. Não, ele vai mostrar isso naquela hierarquia dentro do work item, mas no backlog ele não vai mostrar. Isso. E eu queria justamente, o que eu tinha pensado era justamente em fazer com que tivesse completo, entendeu? Do épico até o último caso de teste lá que foi feito, passou, inclusive os bugs e tal, mas isso aí talvez, por enquanto, né, ainda não está, mas quem sabe no futuro depois, vamos escrever para lá, vamos melhorar esse produto. Olha, ele permite você fazer aqui, por exemplo, tá vendo? Eu vou criar um test case aqui, ó. Não sei se é isso que você quer. Ó, vamos ver o que dá aqui. Não, então, isso eu consegui fazer, isso eu fiz. Eu liguei o plano de teste, né? Aí com o plano de teste, ele carrega os casos também, entendeu? Só que a minha dúvida era na visualização, e aí você já matou. Na visualização não tem, ele só mostra mesmo épicos, features e histórias. Obrigada. Realmente não tem jeito de fazer o que eu queria. Então, Evandro, eu nunca tentei fazer, realmente, eu confesso que eu nunca tentei fazer o que a Flávia está precisando, mas vou ficar devendo essa dúvida, posso dar uma olhadinha. Talvez pelas configurações do processo a gente consiga. Mas a reclamação dela não é em relação à possibilidade de você ter a hierarquia. O que ela queria era que aparecesse aqui nessa visualização do backlog, não é isso? Flávia? Isso, é que eu numa visão inteira, numa visão só, eu consegui ver todo o ciclo do desenvolvimento. Entendi. Entendeu? Dos épicos até o caso de teste, se tivesse algum bug, o caso de teste ligado àquele bug. Entendi. Vou ficar te devendo essa dúvida. Vou procurar. Eu vou fazer esse dever de casa também. Eu procurei a beça no site do Azure, mas eu não vi aí. Deve estar, ou não tem mesmo, ou o que eu quero é tipo uma utopia, uma parada do reino de Nárnia. Não, né? não acho que é uma utopia, não. Pode ser, inclusive, que você descobriu alguma coisa que sugeriu uma melhoria para a Microsoft. Em algum lugar. Pois é. Cara, eu uso muita query, gente. Eu uso muito query e jogo para Excel, gente. Não devia estar falando isso, não, né? Mas só tô falando que eu faço. Para ter essas visões. Desculpa aí, mas quando, né? Eu uso muito query, cara. Uso muito, muito. Nas queries, você pode pesquisar o que você quiser. Você pode gravar uma query. Funciona muito bem, tá? Vou te falar. Mas ela não sei, a query não vai dar aquela visão que ela quer de hierarquia, né, Analia? Então, quando você cria uma nova query lá, você tem como fazer, mas aí você exporta para Excel e faz tudo ali, né? Mas aí é fora da ferramenta, né? Mas tô falando, só contribuindo o que eu faço. Eu vou pesquisar essa solução aí, que o Excel também é bem bacana. Ajuda a beça. Eu vou te falar que na falta de... qualquer coisa a gente troca ideia. Exatamente. Obrigada, amor. Obrigada, gente. Eu não entendi a pergunta do João. Pode organizar por times? Organizar o quê, João? Oi, boa noite. Não organizar os itens de trabalho por time. Sim, Você consegue ter uma visão. Então, olha aqui, dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho 2 backlogs. Aqui eu tenho o backlog Bible Exercise Books e eu tenho o backlog Bible Exercise Users. Está vendo aqui? Eu assinalei esse daqui para um time e esse aqui está assinalado para outro time. Só que esse aqui está vazio, eu não criei nada nele. Tá? Então, eu posso ter aqui. Eu vou botar aqui um backlog qualquer aqui. Deixa eu selecionar uma iteração. Release. Vamos lá, sprint 1. Ih, já deu erro aqui. Eu tenho que fazer toda uma configuração, meu amigo. Vai demorar um pouquinho aqui. Mas, basicamente, é o seguinte. Você pode, sim, ter backlogs diferentes para cada time, tá? Só tem que fazer toda essa configuração. Quando você está fazendo isso, você está escalando o ágil. Então, é uma coisa mais
mais complexa mesmo. Você tem que entender direitinho o que você está colocando ali, senão você faz cagada. E aí vai ficar mais difícil de entender ainda. Mas, basicamente, você vai criar, né, aqui os seus times. Ih, deu tudo errado aqui. Agora disparou da erro. Tá? Ih, rapaz, olha. Olha, deu tudo errado. Agora não sei nem o que está acontecendo. Abrir um defeito da Microsoft agora aí. Agora não sei nem o que está acontecendo mais aqui. Tá me dando É o tal do ao vivo, cara. Mas, enfim, deixa eu voltar no projeto, deixa eu voltar no início. Vamos lá, Building Exercise. Acho que eu fiz alguma coisa ali que destrambelhou tudo. Mas, basicamente, você vai ver que os seus times aqui, ó, vai criar os seus times e vai atribuir backlogs específicos para cada time. Tá? Que é exatamente nesse momento aqui. Tá? No backlog iteration has been selected. Aqui, tá vendo? No backlog iteration has been selected for your team. Então, tem que selecionar alguma aqui. Tá? Vou botar aqui, deixa eu ver se ele vai deixar. Tá? Set. Ok? Ok, vamos ver o que ele fez. Nem sei o que ele fez. Tá? Então, aqui, eu já criei aqui a iteração. Aqui tem os area paths, eu criei aqui uma área de foco cliente. Tá? Aqui tem os templates dos work items, né? Aqui eu tenho a configuração das minhas sprints, tá? E aí, quando você criar os backlogs separados, ele vai vir aqui, tá? Já vai definir aqui quais são os backlogs que você quer, tá? Você pode criar quantos backlogs você quiser. Ok? Ok, obrigado. Joga a query no Power BI. Gostei disso, Marquês. Na verdade, dentro do Azure, ele tem o chamado Analytics, que, se eu não me engano, é alguma coisa, tem alguma relação com o Power BI. Né? Não sei se é o Power BI da Microsoft, enfim realmente não tenho conhecimento profundo de Power BI, mas esse Analytics permite você visualizar muitas coisas. Tá? Beleza, não dá para configurar, não. Isso aqui a gente já falou. A maioria, tem algum work item para o build? Não entendi, cara. É isso? Work item para o build? Na verdade, eu acho que não. Você não cria um work item para o build, a não ser que você queira gerenciar a atividade de fazer um build. O que você atribui a um build, mas aí eu não vou conseguir te mostrar aqui, porque precisa de ter um desenvolvimento, é o chamado change set. Você adiciona um change set, que é um conjunto de mudanças, né? Quando o builder gera um código, não deve gerar um código do build, mas não é um work item, não, até onde eu sei, não. Analia, você sabe disso? Você que mexeu com a parte de repos? Acho que a Analia caiu aí. Não tá aí, não. Caiu? Tá. A maioria, eu vou ficar te devendo essa, mas até onde eu sei, não. Ele não gera um work item para isso, não. Ele gera um registro. Beleza? Não, isso você vê. Você vê a evolução porque ele ele tem um CI/CD ali dentro do pipeline? Do pipeline, né? Dentro do pipeline. É isso que eu estava pensando. E você toda a compilação que ele faz, seja uma compilação quebrada ou uma compilação com sucesso, ele vai logar. Tá? Não sei se é essa a sua pergunta. Ele vai logar, mostra o que aconteceu, mostra tudo. Legal. É isso? Beleza. E aí, galera, mais perguntas aí? Tá boa. Eu não entendi. Fala aí, Paty. Pode fazer, pode perguntar. Alô? Ele colocou ali, ele falou que queria comparar os defeitos de um build para o seguinte. Então, vou te mostrar o que eu tenho aqui brevemente, mas essa parte de DevOps, configuração de CI/CD, eu realmente não sou especialista, tá, Maurício? Mas eu tenho um projeto aqui, ó, que tem um CI/CD configurado, tá? Que é o Contact Manager, tá? Então, aqui no pipeline, tá vendo? Ó, você consegue ver os builds recentes, tá vendo aqui, ó? As execuções do pipeline recente, tá vendo? Tá bem velho esse aqui, né? 2018, tá? Então, toda vez que você faz um build, ele vai mostrar o que está acontecendo aqui, certo?
Então, você vai conseguir ver o que está com problema, o que não está com problema. Ele mostra para você. Mas, realmente, aqui é uma parte que eu não vou saber te explicar exatamente onde ver, porque já envolve desenvolvimento. Tá? Mas isso que você está dizendo dá sim. Na verdade, o que você consegue ver é um build falhou, ele mostra os defeitos, o outro build teve sucesso, aí não vai ter defeito nenhum. Então, você consegue ver uma coisa da outra. João, não entendi. Juro para você. Posso criar alguma tag para definir uma classificação própria de work items? Se eu quiser classificar, por exemplo, se eu estiver usando um Kanban, eu quero botar ali minhas classes de serviço. Aí tem lá uma determinada tarefa e ela está classificada num determinado... ok. Determinada classificação minha, entendeu? Criar novos tipos de work item, é isso? Não. Criar seria um atributo de algum work item. Um label, um atributo. Então, você pode criar labels. Labels ele permite você criar, e você vai classificar cada work item com um determinado label. Mas ele não vai fazer essa classificação no momento de você criar o work item. Você que vai criar como algum work item default e vai adicionar um label. Seria isso? Sim, seria um atributo a mais desse meu work item. Que aí eu mesmo... E eu crio lá um domínio meu, e aí na hora eu crio lá, eu que tenho que informar o que eu quero, né? Isso, você vai criar lá na configuração de campos, normal. Tá, beleza. Beleza? O que mais, povo? Acabou que eu já falei um pouquinho de tudo que eu ia falar aqui. Acabei falando um pouquinho de tudo. O que falta? Tem uma coisa... Tá excelente, David. Eu acho que tem uma coisa importante... É uma visão muito boa. Que é aqui no planejamento, todo mundo lembrar... Aqui, Carolina, acho que é Carolina, né? Tem aqui o Feature Timeline, né? Não vai aparecer nada aqui porque não está configurado para esse projeto. Mas você vê aqui o Feature Timeline que eu falei para vocês, tá? Uma coisa importante também de observar quando você está trabalhando no board cadê? Perdão, sprint. Não entrou no sprint 1 aqui, vamos lá. Tá. Você trabalhar isso daqui, pessoal, que é a parte do planejamento de capacidade. Tá? O planejamento de capacidade para cada sprint você vai colocar que membros você tem no seu time e qual é a função que esses membros vão desempenhar aqui, se é desenvolvimento, design, se é tudo, né? E principalmente o que mais influencia é isso aqui, capacidade por dia de trabalho, né? Para que serve isso aqui? Se você estiver seguindo o Agile direitinho, você vai quebrar seus user stories em tarefas e vai estimar as user stories, as tarefas em horas, certo? Então, você pode fazer uma avaliação depois, se você tem capacidade de fazer tudo aquilo que você planejou para a sprint, se você precisa renegociar já no sprint planning, né? E também se você está atingindo mais do que a sua capacidade planejada, tá? Então, isso é uma sacada importante também de se colocar. E você pode gerar aqui no dashboard, você pode incluir dashboards aqui, gadgets que vão, por exemplo, olhar a questão da capacidade. Tá vendo aqui, ó? Então, tem que setar aqui, eu não setei ainda, tá? Como não tem capacidade nenhuma, ele não mostra aqui. Ele faz o planejado e realizado. Tá? O que mais, meninos, que eu posso ajudar com dúvida? Caramba, que aula! Passei bastante aí, né? Coisa pra caramba. Deu uma aula aí. Que isso, pessoal. Foi meio louco, né? Obrigada, David. Não, que isso, mas foi super didático aí, mostrou muita coisa. A galera já saiu daqui super especialista de Azure. Galera, perguntas aí, Paty, Lucas, com relação aí aos desafios, o que mais que vocês gostariam de perguntar? A galera botou bastante coisa aqui no chat, que foi bem legal. Eu até me perdi, eu confesso que eu me perdi, eu não sei se eu respondi tudo. Acho que sim, eu também acho que não deixou passar nenhuma, não. Você foi bem pontual aí. E aí, gente? Tranquilo? Mais alguma pergunta aí? Tá ótimo.
confesso que eu printei aqui vários slides. Esse Fazer capítulo os tem gravando os desenhos aqui, já mandei umas mensagens, falei, gente, vamos tentar fazer isso aqui, o que vocês acham? Já eu tô aqui com as ideias. Muito Vamos folhando. Pronto, Paty. É aquilo que eu falei, na ferramenta é só ferramenta, né? A gente que vai definir como usar essa ferramenta. dentro do Muito processo. bom, David, muito bom mesmo. Alguém Obrigada falou aí, alguma obrigada coisa mesmo. aí? Alguém falou alguma coisa aí? Não sei se foi o Eu Maurício. só eu vou precisar sair, pessoal. Estou com um problema aqui, casinho. Não, tranquilo, Maurício. Eu só queria primeiro agradecer o David, mandar um beijo para a Ana Lia, agradecer ela também. E eu queria fazer uma pergunta, cara. O David e Lucas, vocês foram separados na maternidade? É verdade. Toda hora eu olhava para o David e achava que era o Lucas. Muito bom, muito bom. Ele está com uma barba mais bonita que a minha está muito falhada. Pessoal, muito obrigado. Super bacana, parabéns. E vamos marcar uma outra conversa. Com certeza, tem muita coisa para a gente falar. Agradeço demais também aí ao Lucas e à Paty aí por trazer os desafios e ao David e a Ana Lia por darem esse show. Acho que para mim foi super didático, super elucidativo. E aí não sei se o pessoal quer colocar mais alguma coisa aí, Paty, Lucas aí para fechar e depois deixa o David aí dar as palavras finais aí. Não, cara, eu só queria dizer que foi uma honra estar dividindo aí esse Talks aí com esse pessoal, só tem fera aí. E eu espero que a gente repita mais vezes aí. Maravilha. Outra vez. Com certeza. Paty? A gente vai se esbarrar muito aí. Vamos. Obrigada, David. Obrigada mesmo. Eu fiz um treinamento, né, ano passado com ele, então eu tenho uma bagagem bem grande da ferramenta. Como eu disse, é uma pena mesmo não conseguir aplicar ela no meu dia a dia, devido às questões do cliente, mas a gente faz estudos particulares, a gente começa a fazer coisas pessoais, né, para ter também um desenho. Eu posso usar, né, para demandas do meu dia a dia. Eu até conheci um rapaz que ele não trabalha com TI, ele usa a ferramenta para ter um processo dele. Do board, toda ali uma questão de dashboard. Ele, acho que eu não sei qual era a área dele, mas ele não usava para a área de TI. Então, bacana também isso, né? Mas brigadão. Valeu mesmo, nota 1000. David, fala suas palavras finais aí, algum recado que você deixou de dar, e aí para a gente poder encerrar. Eu confesso que eu falei de tanta coisa que eu nem sei se eu esqueci de falar. Se eu esqueci, se vocês tiverem dúvida, vocês têm meu contato, pode mandar pergunta para mim, eu tento responder. Agradecer também a vocês pelo convite, foi bem bacana, né? E me colocar à disposição sempre, né? Se vocês quiserem falar de mais algo, estarei sempre à disposição de vocês. Ótimo. Eu agradeço demais, David, a Ana Lia acabou caindo aí, mas também agradeça para ela aí, por favor, depois eu mando a mensagem para ela também. Paty, Lucas, brigadão. Galera que ficou até aí, foi ótimo, né? Vocês foram muito participativos, colocaram perguntas muito bacanas aí, e é isso que a gente quer, na verdade, aqui no iLab Talks, a gente trazer discussão, a gente tentar aterrissar para o dia a dia, e fiquem ligados aí que a gente já vai divulgar logo aí o próximo iLab Talks, com certeza vai ser antes de um mês, então a gente vai tentar fazer com uma periodicidade mais curta, e com certeza vocês vão curtir também pra caramba o tema que a gente vai trazer aí da próxima vez. David, galera, obrigado aí, uma boa noite para todos, um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.